Demons! Hoje é dia de falar do filme trash italiano de 1985, dirigido por Lamberto Bava, Demons. Bora pra sinopse do IMDb. And Saxon. This is no dream. This is happening right now. And it could be happening to you. Um grupo de pessoas é convidado aleatoriamente para a exibição de um filme misterioso, apenas para se encontrarem presos num teatro com demônios vorazes. Your tombs. Will you survive it? Demons. Galera, antes do conteúdo eu queria avisar de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Recentemente eu revi Demons, de 85, e eu pensei, tá aí, esse filme vale um vídeo aqui pro YouTube. Porque tem poucos vídeos no YouTube falando sobre esse filme, é um filme legal, um filme trash, mas é um filme legal. E tem poucos vídeos falando sobre ele. E além disso eu tenho duas histórias pessoais ligadas ao filme. Aí eu pensei, tá aí, vou fazer um vídeo, vou contar as minhas histórias e vou fazer aquele formato que eu faço aqui de vez em quando, de anos 80, que é pegar trechos do filme. Então eu vou primeiro falar, a primeira parte da crítica é falar sobre o filme sem entrar em spoilers, aí depois eu solto um aviso de spoiler e trago trechos do filme. Ou seja, se você não viu e você pretende ver o filme, então você pode ficar seguro até o ponto que eu vou soltar o aviso de spoiler. Não sei se alguém que não viu pretende ainda ver, né? Um filme de quase 40 anos atrás. Enfim, vamos lá. Demons foi dirigido por Lamberto Bava, que é filho do Mario Bava. Mario Bava foi um diretor, roteirista e diretor de fotografia de vários clássicos do terror italiano. Inclusive, um dos filmes dele, La ragazza che sapeva troppo, que eu não tenho ideia se é assim que se pronuncia, porque eu não sei falar italiano, mas esse filme dele de 1963 é considerado o primeiro giallo da história. Lamberto Bava também é um dos roteiristas, são 3 ou 4 roteiristas e um deles é um tal de Dario Argento, conhece? No filme, pessoas são convidadas para a inauguração de um cinema, são convidadas, ganham convite na rua para irem para uma sessão especial de inauguração de um cinema. E durante o filme as pessoas vão começando a se transformarem em monstros, em demônios. No filme não explica exatamente o que são aquilo. E assim, a gente pensa, é um argumento meio trash. Ok, é um argumento trash. Mas o jeito como o filme mostra isso... Hoje em dia a gente está acostumado, a gente pensa em trash, pensa em Asylum, pensa nesses filmes de Sharknado da vida, que é um troço que é preguiçoso e vagabundo. E o que me incomoda nesses filmes mais recentes, trash, o que me incomoda é quando o roteiro é preguiçoso. Não quando o filme é vagabundo, mas é quando o roteiro é vagabundo. E aqui o roteiro tem umas boas sacadas. Então, tem um lance de metalinguagem que são duas camadas diferentes de metalinguagem. Porque tem a gente assistindo a um filme no cinema, onde os personagens estão assistindo a um filme no cinema. Então a gente está vendo as pessoas, que as pessoas estão vendo outro filme. E tem uma segunda camada de metalinguagem que tem as coisas que acontecem no filme do filme, no filme dentro do filme, começam a acontecer no filme que a gente está vendo. Então tem um lance de camadas diferentes de metalinguagem que é muito bem construído. Além disso, a maquiagem aqui é um troço impressionante. A maquiagem é muito bem feita, porque era 85, a gente não tinha CGI para fazer efeitos especiais. Efeitos especiais era ou efeito prático ou maquiagem. E a maquiagem dos monstros, dos demônios, é uma maquiagem muito legal. Eu lembro, eu era moleque quando eu vi o primeiro filme, quando eu vi o filme da primeira vez, e tem uma cena, a primeira cena que a pessoa começa a se transformar num demônio, é uma cena que me marcou, porque tem um corte na bochecha e começa a fazer assim, explode o troço, e aquilo marcou, foi um dos marcos da nojeira gore que eu vi no cinema, foi esse filme, do jeito como é. E tem um outro detalhe que eu vou aqui citar um amigo meu, o Célio Silva, do G1, que eu estava conversando com ele sobre Demons, e ele falou um troço que eu não tinha me tocado, que é, a gente sempre vê uma pessoa transformada, num filme a pessoa está normal e a pessoa aparece como um monstro, e os dentes, a dentição da pessoa muda, porque a pessoa primeiro, ela está com dente normal e de repente ela já aparece com presas no lugar dos dentes. Só que nenhum filme, pelo menos que ele conhece, que eu conheça, nenhum filme mostra como é que a dentição troca. E esse filme Demons mostra, porque tem uma cena onde mostra os dentes caindo e nascendo presas no lugar. Isso é um troço muito legal.
A fotografia também é muito boa. O Lamberto Bava usa um monte de contraluz. Tem uma cena que eu acho bem legal, que tem os monstros vindo, monstros, demônios, sei lá, zumbis. E tem eles estão no contraluz com uma fumacinha para dar o clima. Que o visual do filme ele consegue arranjar uns ângulos bem legais dentro do cinema. E essa parte também é bem legal. E tem uma cena que eu acho divertidíssima, que é uma cena onde o personagem principal ele tá andando de moto com uma katana na mão, matando um monte de zumbi, ou monstro, demônio, sei lá, ele tá matando os vilões, andando de moto dentro da sala de cinema. Eu acho essa cena muito divertida. A trilha sonora original é boa, é do Claudio Simonetti, que era da banda Goblin, e ele fez trilha sonora de vários filmes de terror italianos. Ele estava no Tenebre, no Suspiria, Terror na Ópera. Além disso, o filme é recheado de músicas de rock and roll de artistas como Billy Idol, Saxon, Motley Crue e Accept. Agora, a gente precisa reconhecer que é um trash. Então, algumas coisas não fazem sentido. Ok, o roteiro é bom quando ele faz essa construção de metalinguagem e tal, mas por outro lado, o roteiro pega umas desculpas, qualquer desculpa para fazer o monstro aparecer e para jogar aquele efeito de maquiagem lá, aquele efeito prático de monstrinho. Então, tipo, a gente sabe que é um troço trash, a gente sabe que é um troço que é forçado, tem coisas que não fazem o menor sentido. Tem uma cena que também é icônica e que também é bem legal, onde um monstrinho sai das costas de um personagem. E você pensa, cara, isso não faz o menor sentido. Como é que esse monstro está saindo das costas da personagem? Não tem sentido isso. É aquele negócio. A gente escreveu um roteiro que vai forçar a barra porque a gente quer mostrar o monstrinho saindo das costas da personagem. Mas não faz sentido. Agora, o pior pra mim não é isso, não são essas cenas forçadas pra você mostrar um efeito especial. O pior pra mim é que tem uma subtrama, uma trama paralela com um pessoal que tá fora do cinema e acaba que eles entram no cinema em determinado ponto e que é uma trama que é arrastada, é uma trama que é chata, é uma trama que é desnecessária. Você pensa, pra que eu tô acompanhando esses caras andando de carro pela cidade? E acaba que é uma trama que eu fico pensando, não quero isso, deixa isso pra lá. E é estranho que a gente pensar que é um filme de menos de 1h30 e é um filme que tem partes arrastadas. Talvez fosse melhor esse filme ser aquele formato que tinha na época, de você fazer 2 médias e transformar num longa. E esse filme acho que tem 1h24. Ele tem um pouco menos de 1h30. Aí você corta esses caras que estavam passeando de carro e você faz um filme menor de menos de 1 hora e junta com outro filme de menos de 1 hora e lança um longa-metragem com 2 histórias. Ia ser muito mais legal. Mas não, a gente fica perdendo tempo com esse grupo que tá lá fora e tal. E esse grupo aí, pra mim, é o ponto fraco do filme. No elenco, nenhum ator conhecido, nenhum bom ator, porque esse é daquele tipo de filme que o cara não precisa atuar, ele precisa correr de monstros, ele precisa se assustar com os monstros, e só. Então, não, é um filme que não é um filme para atores. Agora, tem uma curiosidade sobre o elenco, o cara que aparece com a máscara de ferro, no início tem um cara que aparece com a cara coberta, metade da cara coberta com a máscara de ferro, que é o cara que está distribuindo os ingressos para a sessão de cinema. E esse cara é o Michele Soavi. Ele era assistente de direção aqui e depois ele virou um diretor. Ele dirigiu O Pássaro Sangrento e dirigiu Della Morte e dell'Amore, que é um filme que eu curtia bastante nos meus tempos de videolocadora. Era um filme que eu preciso rever esse filme. Talvez quando eu rever ele não seja tão bom quanto eu gostava na época, mas eu gostava desse filme, Della Morte e dell'Amore. Acho que aqui o nome dele era Pelo Amor e Pela Morte, alguma coisa assim. Vou procurar esse filme e vou fazer um vídeo sobre ele. Demons teve uma continuação lançada em 1986, provavelmente eu vi essa continuação, mas eu não lembro de nada. O fim do filme, desse filme Demons, ele tem um gancho para uma continuação. Eu não sei se vale a pena procurar a continuação, porque eu não sei se a continuação... Se a gente lembra... Se eu vi esse filme lá atrás, eu lembrava de várias coisas dele, e se eu vi o Demons 2, eu não lembro de nada, então... Aliás, acho que tem Demons 3. Tá aí, eu devia ter pesquisado isso, mas acho que são 3 filmes. Enfim, esse filme, ele termina, a história termina, não é daquele que deixa tudo em aberto pro seguinte. Ele fecha a história, mas deixa uma possibilidade para a continuação. Talvez um dia eu procure o Demons 2, quem sabe. Vamos para as minhas histórias. Segundo o IMDb, esse filme foi lançado aqui no Brasil em 1988, o que é compatível com a minha primeira história. Porque em 88 eu tinha 17 anos, e eu já rodava os cinemas do Rio de Janeiro para procurar filmes, porque eu já gostava de ver tudo. Na época era mais fácil de ver tudo, porque hoje em dia tem muito filme sendo feito, muito filme sendo lançado. E na época eram menos filmes, então eu procurava para ver tudo. E eu procurava cinemas diferentes. E eu fui num cinema que era, se não me engano, era o Estúdio Copacabana, que ficava na Rua Pompeia, em Copacabana.
depois do túnel da Barata Ribeiro, tinha uma galeria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, se você conhece, se você é dessa época e lembra, me corrija se eu estiver errado. Mas, se eu não me engano, é a mesma galeria que teve a Bunker, que teve a Máriozinho e teve a Le Boy em épocas diferentes. Mas essa galeria na Raul Pompeia teve essas três boates e também teve o cinema Estúdio Copacabana, que era um cinema pequeno, meio vagabundo, no subsolo de uma galeria e tal. Era um cinema meio ruinzinho. A gente tinha... Hoje em dia as salas são melhores. Enfim, eu vi esse filme sozinho no cinema e eu estava dentro do cinema vendo que as pessoas estão no filme fechadas numa sala de cinema e sendo atacadas. E, cara, eu preciso dizer que eu fiquei bolado quando eu vi esse filme. Porque eu pensei, e se eu não conseguir sair do cinema? Eu tô aqui fechado, num lugar fechado. Assim como os caras dentro do filme estão fechados, eu também tô fechado aqui fora do filme. E eu fiquei pensando, será que eu consegui sair daqui? Isso foi um troço que marcou a minha ida ao cinema. Tanto que até hoje eu lembro que foi no Estúdio Copacabana. Já a outra história é uma história recente que aconteceu esse ano. Teve uma maratona noturna no Estação Botafogo. Na verdade era o Estação NET, que é uma estação que tem 5 salas. E eles fizeram o seguinte, começava acho que 11h30 da noite até 6 horas da manhã, e eles tinham vários filmes passando nas 5 salas, e você pagava para entrar, e você podia circular entre a sala que você pode entrar numa, na outra e tal. E eu olhei a programação e pensei, tá, eu posso ver esse filme aqui nessa sala, posso ver esse outro nessa sala aqui. E eu tava com meus 3 filhos, eu tenho uma filha de 23, um filho de 15 e um filho de 13. E eu tava com eles, e aí eu pensei, eu vi que ia ter Demons numa das salas. Aí eu pensei, tá aí, tá na hora de rever Demons e eu tô com os meus filhos, vai ser uma experiência legal ver um filme trash italiano de 1985 com meus filhos. Porque hoje em dia a garotada vê o que tá passando por aí, então vamos ver algo diferente, eu gosto de trazer algo diferente. E aí eu fui com eles, a gente viu o filme, e eu lembro que quando acabou o filme, minha filha de 23 e meu filho de 15 falaram quase ao mesmo tempo, falaram assim, pai, esse foi o pior filme que eu vi na minha vida. O de 13 anos não reclamou. Talvez de 3 filhos eu tenha um que curta filme trash. Agora eu vou trazer trechos do filme. Ou seja, se você não viu o filme e pretende ver, para agora. Se você não viu o filme e não pretende ver, pode seguir, porque também não é nada demais. É um filme de quase 40 anos atrás. Então vamos lá, vamos ao aviso de spoilers. Tem uma sequência inicial que é boa, que mostra a personagem principal, que ela acha que está sendo perseguida por um cara, e acaba que depois ela descobre que não, ela não estava sendo perseguida pelo cara. É um cara que estava querendo entregar os panfletos, entregar os convites para a inauguração do cinema. Mas o clima da cena inicial, dela fugindo pelos corredores do metrô, é muito bom. E aqui a gente vê que ela não estava sendo perseguida. Tem uma personagem que trabalha no cinema que quando a cena que introduz ela, a cena que mostra ela, eu achei que ia ser uma cena... Eu achei que por essa cena, eu achei que ela ia ser parte da galera do mal. E acaba que não. É só uma funcionária do cinema que também se ferra junto com todo mundo. Essa daqui, ela vai pegar a máscara e ela vai colocar a máscara e acaba que isso vai ser... Com isso, ela vai ser a primeira a virar um monstro. No, I never go there, Logan. There are too many people on the beach. Aqui a gente está vendo um filme onde pessoas estão vendo um filme. Duas coisas que não existem mais nos cinemas. Fumantes e lanterninhas. Fumantes, que bom, que não tem mais ninguém fumando no cinema, que era um saco isso, porque faz aquele fedor horroroso. E lanterninha acaba que não precisa mais, porque hoje em dia o formato de cinema não cabe ter um cara com lanterna mostrando onde é que tem lugar vazio. Smoking is not allowed in here. Excuse us. Olha a maquiagem responsável pelo gore. E aqui começa a tracheira. Olha que sacada legal. Você tem uma pessoa saindo da tela.
Isso é para mostrar que o que está acontecendo no filme também vai acontecer no cinema. Bacana isso. Efeitos práticos. Olha os dentes sendo substituídos por presas. O terror continua no filme e no filme dentro do filme. Aqui está o grupo de fora do cinema que podia ter sido cortado no corte final do filme. Hey, hot dog. Next time, let's rip off a Ferrari. Eu gosto como o Lamberto Bava utiliza o contraluz, olha só. A cena onde o monstrinho sai das costas da personagem. É uma cena muito boa, só que não faz o menor sentido. Look at her back! O protagonista entra no cinema com a moto e com a katana. Olha como é que ele anda de moto matando monstros. Cai um helicóptero do teto. Aqui a gente descobre que o vilão é o cara da máscara de ferro do início do filme. A gente não sabe quem ele é, o que ele fez, como ele fez, a gente não sabe nada disso. Mas a gente sabe que ele é um dos caras do mal. Derrota um vilão. Essa alavanca que fazem também é outra coisa que não faz sentido. Você não derrubaria o cara fazendo uma alavanca com aquele troço assim. Mas o visual ficou bonito. Eles descobrem que fora do cinema também tem monstros. E eles são salvos por uma família. Hurry up! Hurry up! Jump in! Go! E o filme acaba com a gente descobrindo que a protagonista também estava contaminada. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Esse vídeo é da playlist anos 80. Tem alguns vídeos de anos 80 aqui. Eu vou deixar o link da playlist, então você pode dar uma olhada, porque eu já fiz esse trabalho de trazer trechos dos filmes várias vezes, então tem alguns que são bem legais. Eu nem vou lembrar quantos e quais, porque eu já fiz vários. Procura lá na playlist. Então é isso, se você quiser escrever algum comentário, escreve aqui que eu vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!